dia, irmãos e irmãs. Que Deus nos dê um dia de paz e de tranquilidade. Eu fui convidada para falar um pouco sobre o meu período de estágio durante o tempo que passei como estudante do Seminário de Educadoras ou de Educadores Cristãos, o SEC. Fui aluna de lá e eu me lembro que naquela época nós estudávamos e fazíamos o estágio na igreja. Nós passávamos o primeiro semestre visitando algumas igrejas, conhecendo a área, e a partir, se eu não me engano, do segundo semestre ou do segundo ano, não tenho muita certeza, faz muito tempo, né? Nós começávamos como cessistas, que eram chamadas assim na época, né? Nas igrejas. Naquela época, só estudavam mulheres no SEC. E nós tínhamos, toda segunda-feira pela manhã, uma disciplina chamada Prática Supervisionada nas Igrejas. Nós passávamos o final de semana trabalhando, fazendo a nossa função, aquilo que éramos convidadas e contratadas para fazer nas igrejas, e na segunda-feira nós tínhamos essa aula onde fazíamos o nosso planejamento e onde entregávamos relatório daquilo que realizávamos durante os finais de semana. Na realidade, essa disciplina e o estágio foram fundamentais para a nossa preparação. Nós tínhamos a parte teórica e vivíamos a parte prática durante os finais de semana. Foi muito significativo, foi muito importante. Eu tive o privilégio de passar por igrejas aqui no Grande Recife, mas também no interior. Minhas últimas igrejas no interior foi a igreja de Paudalho e depois a igreja batista em Aliança, durante um longo período. E nós realmente não podemos fazer um curso de preparação, né, sem que durante esse período tenhamos a prática para que o preparo seja um preparo completo. É interessante a gente lembrar, e os evangelhos narram muito isso, que Jesus fez isso enquanto ele estava preparando os discípulos para a missão. Ele permitiu que eles fizessem estágios. E eu gostaria de destacar para vocês aqui uma passagem, Lucas traz bem interessante, foi quando Jesus separou 72 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2 para aquelas cidades onde Jesus ainda ia passar. Ele ainda ia passar na cidade e ele mandou esses 72 e semeando a notícia, como se fosse os semeadores, né, da notícia da salvação, e eles estavam ali treinando. Jesus estava treinando os seus discípulos e Jesus deu muitas orientações, mas eu quero chamar a atenção para a volta deles. Quando eles voltaram, eles estavam muito felizes, muito empolgados, e Lucas conta que os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás sair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que eu penso a respeito dessa palavra de Jesus e o que traz ao meu coração? Que bem mais importante do que aquilo que fazemos, seja como estagiários, seja como obreiros no reino de Deus, bem mais importante, a razão maior da nossa alegria não deve ser aquilo que fazemos, mas sim a alegria da nossa salvação, porque um dia fomos alcançados
e os nossos nomes estão escritos no céu. O estudante que está fazendo o seu estágio, assim como aquele que já é obreiro, ele precisa, antes de tudo, ter a alegria de ser uma pessoa salva. Tem uma música que diz: alegria no Senhor, nossa força é. Não tem como você conseguir fazer bem o seu trabalho, a obra que Deus confiou a você, se você não estiver feliz, se você não tiver alegria da sua salvação. Essa alegria significa ter certeza de que não está só, ter certeza de que em cada momento, em tudo aquilo que você está fazendo, Deus está no controle. E eu acho que se o obreiro ou o estudante que está se preparando para servir no reino de Deus não tiver dentro de si essa maior motivação, que é a alegria da sua própria salvação, ele vai ter dificuldade em ser um bom semeador. Então, que Deus nos ajude, antes de qualquer coisa, termos essa felicidade, essa alegria de ter certeza que Deus está conosco em meio às dificuldades, em meio às lutas, que nós possamos fazer não por obrigação, não porque estamos sendo intimados, mas possamos fazer por amor, possamos fazer felizes. Eu acho que esse é o principal, você ter alegria no seu labor, como diz o hino oficial do Seminário de Educação Cristã. Que Deus nos ajude.